suculentas. Eu tirei todas as minhas suculentas dos vasinhos que elas estavam, porque esses vasinhos são muito pequenininhos e eu não estava conseguindo dar conta de regar. E agora eu vou fazer um vaso grandão com todas elas, no estilo meio floresta. Vou tentar juntar todas aqui. E enquanto eu faço isso, eu, inspirada pelo vídeo da minha amiga aqui no Japão, vou falar algumas coisas que as plantas foram me ensinando, algumas reflexões sobre elas. A Aki fez um vídeo muito legal que me fez pensar bastante sobre as flores e o que elas falam pra gente. A gente vai colocar o link desse vídeo aqui. Sigam a Aki, aqui no Japão. Ela é excelente trocadilho, eu gosto bastante. E então vamos nessa? Então, gente, as plantas. A minha relação com as plantas é bem antiga, eu sempre gostei muito, mas eu não costumava cultivar, não. Eu comecei a cultivar na época da faculdade e elas me ensinaram demais, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu acho que é um dos males do século, a ansiedade, a rapidez para conseguir executar as coisas, conquistar as coisas, conquistar posições, conquistar títulos. E cultivando as plantas, eu fui entendendo um pouco mais sobre a minha ansiedade. Porque uma plantinha, ela tem um tempo dela. Não adianta você entupir a planta de adubo. Não adianta você esturricar a planta no sol. Não adianta nada disso. A planta tem o tempo dela, ela se respeita. Então por que a gente não vai se respeitar também? Todo mundo tem seu tempo, todo mundo tem o seu caminho, cada um tem o seu próprio caminho nesse mundo. Assim como as plantinhas, cada planta é uma planta. O primeiro ensinamento delas eu acho que é esse, a gente respeitar o nosso tempo, respeitar a nossa natureza. E não se cobrar tanto para atingir rapidamente os nossos objetivos, os nossos sonhos, tudo no seu tempo. E aproveitando essa jornada também. E quando a plantinha está crescendo, é tão bonito ver cada folhinha nascendo, cada mudinha que surge do lado. E é assim com a nossa vida, a gente tem que aproveitar o caminho também, né? Não só o destino. A lição número 2 que as plantas me deram foi sobre o meu espaço no mundo. Não adianta você querer colocar uma planta de sol na sombra. Não adianta você querer colocar uma planta de sombra no sol. Elas até podem sobreviver, mas elas não vão estar dando o melhor delas, elas não vão estar no melhor físico delas. E elas não vão ficar tão felizes, não é? Então por que que a gente tem que se encaixar em ambientes que não necessariamente é o nosso ambiente ideal? A gente tem que buscar os vasos que façam sentido pra gente, e não os vasos em que a gente fica mais bonito. Às vezes você tem um ambiente na sua sala que é lindo, só que aquela planta, ela vai ficar bonita lá por um tempo, depois ela vai definhar e ela pode até morrer. Então por que que a gente, na nossa vida, tem que se forçar a situações em que a gente não tá no nosso ambiente ideal? Não é mesmo? Vale muito mais a pena você encontrar um ambiente que faz mais sentido pra você, porque nesse ambiente aí você vai conseguir desabrochar, você vai conseguir dar o seu melhor. Se você tem uma planta de sol linda e você deixa ela na sombra, ela não vai florir. Se você tem uma orquídea e você deixa ela no meio da sua sala, no começo ela vai ficar linda, vai continuar florida, mas depois ela perde as flores e ela nunca mais vai florir, porque ela precisa do sol. Então eu acho que a segunda lição que as plantas me deram é sobre buscar os meus locais, os lugares que fazem sentido pra mim, respeitando a minha natureza. A minha terceira lição, a terceira lição que as plantas me ensinaram é sobre saúde. Quando uma planta tem uma praga, nunca é só a praga a questão. Se uma planta sua ela tá com cochonilha, provavelmente ela não estava muito forte. Tem alguma outra questão ali, às vezes é o ambiente, às vezes ela não está sendo regada na frequência que ela deveria, às vezes o substrato dela, o vaso que ela tá, não é o ideal, então ela não tá no local que ela deveria estar. Sempre tem algum motivo. Não adianta você combater a praga, porque vão aparecer outras. Sempre que uma planta sua tem uma praga, pode investigar que tem mais alguma outra coisa acontecendo para aquela praga surgir. Na nossa vida é a mesma coisa, pode reparar. Se você está passando por um período difícil da sua vida,
com muitas exigências. Por exemplo, você tá fazendo um monte de prova da escola ou da faculdade, ou tá tendo um momento de muita cobrança no trabalho, ou tá tendo algum problema na família. É muito comum você pegar aquela famigerada virose, né? Ficar com a imunidade baixa, pegar uma virose. E não vai adiantar você se entupir de remédio se a situação que te deixou com a imunidade baixa, se a situação que te deixou doente, não passar. E aí depois que passa a prova, depois que passa o trabalho que você tinha que apresentar, você fica saudável. Sempre acontece isso. Todo mundo já deve ter passado por isso em algum momento da vida. Com as plantas não é diferente. Se a sua plantinha está com alguma praga, pode investigar, que às vezes ela está num ambiente que está pegando pouco sol, ou ela está num ambiente que ela não está sendo regada da maneira que ela deveria ser. E é por isso que a gente tem que estar sempre prestando atenção nos ambientes que a gente está, as pessoas que a gente convive, porque isso afeta a nossa saúde. A gente se preocupa tanto com as nossas plantinhas e às vezes a gente nem se preocupa tanto com a gente mesmo, né? De prestar atenção sobre o nosso caminho, sobre a nossa rotina. Às vezes você começa a ter uma rotina muito maluca, não tem tempo direito para fazer ginástica, não tem tempo para se alimentar corretamente. A gente às vezes se preocupa mais com as plantinhas do que com a gente, ou até com as outras pessoas que a gente ama mais do que com a gente. Só que se a gente ficar doente, se a gente não se cuidar, quem é que vai cuidar das nossas plantinhas ou das pessoas que a gente ama? Então a nossa saúde tem que estar sempre em primeiro lugar, a nossa rotina, a atenção com a nossa jornada tem que estar sempre em primeiro lugar. A última lição que eu vou contar para vocês que as plantas me ensinaram é sobre admirar as pequenas coisas. Antes de eu começar a cultivar plantas de verdade, ter bastante planta e cuidar delas com carinho, e quando eu comecei a cuidar realmente de plantas, eu reparei uma coisa: aproveitar as pequenas conquistas. Porque às vezes você tem uma plantinha, como essa aqui. Eu adaptei a minha suculentinha e ela brotou 2 novas no lugar. Isso pra mim é uma conquista, uma coisa tão simples, né? Uma plantinha tão simples. Mas eu fiquei super feliz quando nasceram novas. Ou então esse aqui. Eu tentei fazer uma mudinha da folhinha e realmente tá dando certo, tá nascendo aqui uma nova suculentinha. Essas pequenas coisas, a flor de uma orquídea que nasce novamente com você, ou uma mudinha que você faz na água e começa a surgir raiz, são pequenas coisas que eu comecei a admirar mais. E eu até comecei a reparar em uma coisa muito óbvia, mas que não fazia muita diferença na minha vida. São as estações do ano. Porque o sol, ele se movimenta nas estações do ano. E eu não reparava nisso. E eu comecei a enxergar muito melhor as diferenças das estações. Eu comecei a prestar mais atenção nas plantinhas dos lugares que eu vou. Perceber se elas estão bem, se elas estão saudáveis, se elas estão felizes. Pequenos detalhes. Às vezes eu vou em algum local e eu vejo que a plantinha que eles têm tá super bonita, super saudável. Eu fico, nossa, olha que belezinha, que coisa mais linda. Dá até vontade de cultivar, se é uma plantinha que eu não tenho. E era o tipo de coisa que eu não enxergava, parecia que eu não tinha visão para isso. Eu via, mas eu não enxergava as plantas. E a natureza, né? Eu não admirava tanto assim a natureza. E a natureza é muito perfeita. E foi algo que as plantas me ensinaram, a admirar a natureza. Admirar os pequenos detalhes da natureza. Às vezes eu vou caminhar com a Cacau e aqui na esquina tinha um pezinho de acerola. E aí você via aquele pé de acerola cheio de acerola. Nossa, é muito lindo. E aí faz a gente relembrar a força da natureza, faz a gente relembrar que a gente faz parte de um plano maior, né? Então, eu convido vocês também a admirarem a natureza, admirar as pequenas coisas, porque é o que vale a pena no fim do dia. Não ficar na correria, né? Parar um pouquinho, admirar as pequenas coisas. Acho que a gente está sempre na correria do dia a dia, ganhar dinheiro, ter sucesso. Sempre na correria, esperando o dia de amanhã. Não aproveitando necessariamente o dia de hoje. E com as plantas é sempre o hoje, é sempre o agora. Você tem que admirar e aproveitar o dia de hoje. E é similar com os animais também. Se você for reparar,
Os animais, eles sempre aproveitam o agora, eles só pensam no agora. E a maneira mais saudável de você aproveitar a sua vida é você curtir o agora. Lógico, tem que ter um planejamento futuro sempre, ter um caminho a se trilhar. Mas é importante você também aproveitar o agora. Você curtir as suas conquistas atuais. Não só focar nas suas conquistas do futuro. O futuro a Deus pertence, né, gente?